Boa tarde, pessoal. Eu sou a Jaqueline Nascimento, meu colega aqui Irajá Cortes, sempre de bom humor, né? sempre de bom humor. Nós estamos aqui no segundo episódio do By Nós Pod e a gente vai falar de um tema muito legal, acho super divertido, que é o Depois a gente vê hoje, Rogério. Nós nem falamos nada ainda para você sobre qual era o tema, mas eu sei que você é especialista em não tem verba para isso desde 1995, né? É, faz um bom tempo já que a gente é especialista nisso. Então, a gente vai falar desse tema que é tão importante, né, e engraçado, né, depois que a dor de barriga passa, a gente vai falar sobre isso. Mas o depois a gente vê, que é quando a gente leva o assunto para diretores, né, para alta mesa e fala: "Ó, nós precisamos trocar o link, a gente precisa de um backup", né, e eles não podem naquele momento ou não têm verba, né, mas depois quando dá dor de barriga a verba magicamente aparece, né. Uhum. Então a gente está aqui com o Rogério Aver, né, o Rogério tem 25 anos na área de tecnologia, é isso mesmo, Rogério? São 30 anos, 30 25 anos. na Copavel e 23 de gestor. Ah, 25 na Copavel. É, O 25 Rogério na tem Copavel. um feito muito interessante, para mim é show de bola, que é a questão de ter criado aí a área digital, né, do Show Rural, que é um dos maiores eventos, né, que nós temos hoje no Brasil aí, de empresas, né, de cooperativas na área do agronegócio, né, Rogério? Eu acho isso aí muito bacana. Fala um pouco de você, Rogério, para o pessoal te conhecer. Bom, vamos lá. Como nós estávamos falando, eu já tenho 35 anos de rodagem aí na parte de TI, 25 anos já na Copavel e 23 como gestor. Durante a carreira lá na Copavel, eu trabalhei já entre TI, um pouquinho de logística, um pouquinho de RH. Hoje eu sou CIO, DPO e mídia da Copavel. Então, eu cuido da parte de TI, cuido da parte de privacidade e proteção de dados e também a parte de contratação de mídia, tanto da Copavel quanto do Show Rural. E lá em meados de 2018, outubro de 2018, nós tivemos aí a oportunidade, junto com a nossa equipe lá de TI, de poder criar essa área digital dentro do Show Rural Copavel, que é um evento voltado ao agronegócio. E nós fomos pioneiros nessa questão de levar as grandes marcas de tecnologia para dentro de um evento que meramente de agronegócio, né? Então veio Google, Microsoft, AWS, Dell, HP, e as demais empresas aí da região também que participaram. E já aí no final, em outubro também de 2019, aí nós iniciamos o trabalho com um escritório de inovação dentro da Copavel. Na época foi o escritório Impulso, nós fizemos lá, criamos um grupo de trabalho para colocar a inovação dentro da Copavel. O nosso diretor-presidente, o senhor Diogo Grolli, ele me chamou e falou assim: Rogério, foi legal o que vocês fizeram lá do digital e tal, mas da Copavel ninguém entendeu nada, né? Como é que a gente pode fazer aí? Nós temos que divulgar e difundir inovação. E aí nós criamos esse grupo de trabalho. Em novembro de 2019, nós fizemos a primeira reunião. Já em março de 2020, nós começamos o trabalho. E aí, em 2022, nós abrimos o Hub de Inovação aberto. E aí foi Copavel, em parceria com o Itaipu ParkTech. E hoje nós estamos trabalhando lá com inovação aberta dentro da Copavel, trazendo startups, grandes empresas. Colocamos um head especialista nisso, para poder trabalhar junto com a gente dentro da inovação da Copavel. E eu me mantive na área de TI ainda, dizendo que o que dá para fazer, o que não dá para fazer e que agora não temos verba, né? Esse que é o tema que eu fiquei sabendo agora, tá, pessoal? Um tema bem interessante que eu acabei de ficar sabendo que eu vou ter que falar. Mas legal. Então, Legal. Eh, Gostaria de dar os parabéns para você, Rogério, né? É uma carreira aí muito bonita, né? Muito bem formada, Uhum, porque não é simplesmente estar lá, né? uhum, Mas sim estar lá mudando, né? Mudando as coisas, dando oportunidades não somente para as pessoas para os colaboradores da Copavel, os associados da Copavel,
mas para a sociedade como um todo, né? Hum. Tudo isso que você falou são evoluções, né? Criações que acabam refletindo dentro da sociedade. E acho que é muito importante a posição do gestor, né? No caso aqui, TI, né? Isso demonstra que TI pode ir muito além do escritório, né? Muito além daquele feijão com arroz que nós estamos acostumados e pode mudar a sociedade, né? E a gente vê hoje a Copavel se posicionando, né, dentro desse aspecto do show rural, toda essa parte de inovação, tecnologia dentro do show rural e realmente traz uma mudança muito significativa para a sociedade, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho, né? E obrigado também pela presença aqui, estar aqui no nosso podcast e poder contribuir também com a sua visão, com a sua experiência aqui dentro do assunto que vamos tratar aqui, que é a questão do Deixa para deixa para depois. depois, né? O deixa para depois é bem interessante porque não há um lugar que não exista essa Eu situação, deixo para né? depois. Até mesmo em casa, né? Tem um deixa para É depois, verdade. né? Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes tem que pedir pro Pode pedir. pessoal Se seguir, se inscrever. inscrever no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, e dar o like, né? Tem que dar o like aí, porque, veja só, os influencers estão cheios de like, né? Então o pessoal de TI ajuda a gente de TI, dá o like lá para mostrar que existe gente de TI, né? Senão só fica os influencers, né? Os influencers têm milhões de likes, nós só temos não é nem like, é até quase desgosto, né? É, tem Sabe que que não é verdade, Irajá, porque, depois do primeiro a gente brincou, quem assistiu o nosso primeiro podcast, nós falamos o seguinte: se nós tivermos 10 pessoas assistindo, já é uma grande, já estão felizes, né, era o nosso objetivo, 10 pessoas. Quantos nós tivemos, Ellen? 409 o último. 409 pessoas. E assim, nós passamos, obviamente, para várias pessoas, essas pessoas também passaram para outras pessoas. E por que que um tema de tecnologia eu vou lembrar de mandar um abraço aqui para que me pediu. A gente fala: "Ah, vamos pedir abraço, vamos pedir beijo", e pediram, tá. Quem Eh, pediu? já vou falar quem pediu. Ah, fala já. Eh, Agora Já fiquei vamos lembrar, curioso. ficou cara, né? curioso? Eh, e pessoas que não são da área de tecnologia estão assistindo, porque quem que não depende de um suporte, Hum. né. Então todo mundo aí depende de um suporte, né, para ser atendido, depende da área de tecnologia. E dito isso, eu quero mandar um beijo e um abraço para as gurias lá de Mundo Novo, da Casa do Trabalhador. Meninas, beijo, como eu sou da área de RH, gente, eu tô toda semana lá com elas, elas assistiram, deram muita risada, se identificaram. Então, beijo pra vocês, tá? E quem quiser pedir beijo também pode pedir que a gente manda aqui. Mas o mais importante, realmente, gente, curta, compartilha, se inscreve, passa aí, né, para os seus conhecidos, aqueles que têm interesse nessa Isso. área, Você né? se empolgar, faz Pix, faz o que for preciso. É, é. Depois a gente passa os números, tudo. E pode também comentar. A gente teve vários comentários, né, lá no nosso vídeo falando: "Ah, eu passei por isso também, sei como é que é, vida de chamada e etcétera". Mas então vamos lá ao nosso tema de hoje. Depois vocês vão ver aí na telinha, a tirinha, a gente sempre vai se basear nas nossas tirinhas aí, não sempre, né, mas a gente hoje, novamente, vamos nos basear numa tirinha que tá lá no nosso Instagram, by Nós Pod, tá? Que é a tirinha onde aparece o CEO junto com, né, o especialista ali pedindo pro diretor da empresa: "Nós precisamos contratar um link backup". E aí o diretor pergunta: "Quanto custa isso?". Aí eles respondem e aí ele fala: "Ah, não, isso aí vamos deixar para depois". 2 dias depois, né, acontece um problema lá, um carro bate, cai o link, para de faturar, né, e eles avisam o cara: "Ó, se não tiver e der problema, vai parar de faturar, a gente não vai conseguir fazer as coisas". E realmente, 2 dias depois, um caminhão bate lá, cai o link, e eles ficam sem faturar. E aí o diretor chama e fala assim: "Olha, veja isso urgente, nós precisamos disso urgente, mas por que vocês não viram antes?". Né, Rogério? E aí eu Isso aí. quero começar esse tema Bora lá. perguntando para você:
Você já viveu algo nesse sentido onde o depois a gente vê ou deixa para depois custou caro? Nossa, já temos várias histórias, acho que na área de TI você tem muito disso, né? Mas antes até de comentar a respeito, eu vejo que isso é uma questão de maturidade, tanto da organização quanto a comunicação entre a diretoria e o próprio setor de TI. Porque é uma área que as pessoas já entram de costas para sair mais rápido, É, né? exato. De É medo, bem achando isso. que lá só tem pessoal de outro mundo, e é gente como todo mundo. E então, quando você consegue pegar quando você consegue criar essa sinergia entre diretoria, área de negócio, área de TI e tudo mais, você acaba vendo que o pessoal tem são mais flexíveis, né? Uhum, Mas no começo, já que Irajá sempre é muito mais difícil você provar. Quando você fala em qualquer questão de backup para um gestor, que é algo que vai ficar ali parado, que se precisar vai funcionar, ele vai fazer conta. É aquele negócio que você já falou de ir no último, na última linha do balancete e falar, não, mas isso aqui vai me tirar Tanto da resultado. margem, é. Vai me tirar resultado. Mas quando para, realmente a gente vê que ele faz muito sentido e que é necessário. A gente tem várias histórias dessas, histórias bacanas, histórias legais, e que foi fazendo uma construção de confiança entre a diretoria e a área de TI. Um que eu me lembro assim que foi bem emblemático, foi quando entrou nota fiscal eletrônica. Então, nós tínhamos os links aqui no Oeste do Paraná. Quem conhece o Oeste do Paraná sabe que nem sempre nós tivemos operadoras que fossem em todos os locais. A uhum, última milha acabava sendo sempre a mesma, né? Isso. Por Ou mais que escolhesse rádio, vários, né? ou estação de rádio, alguma É. coisa, né? E aí nós tínhamos a nossa base toda era a estação de rádio que funcionava e o link de entrada era um link baixo, né? Porque na época era muito caro. E aí quando foi entrar na nota fiscal eletrônica, a gente foi lá conversar com a diretoria e justamente colocamos essa preocupação. Olha, nós vamos ter que começar a operar 100% online. Até então, quando você parava um caminhão em cima da balança, o cálculo era feito em cima do caminhão, né? O caminhão está parado, então você tem lá R$ 800.000 que vale o caminhão, o cavalo e o conjunto todo. Então você tem R$ 800.000 parado, né? Então ligava para nós, não, nós estamos com R$ 800.000 parado em cima da balança, não está funcionando. A partir do momento que entrou a nota fiscal eletrônica, nós estamos 6 bilhões parados. Faturamento uhum. de 13, 15 milhões dia parado. Reverbera isso daí em 1 minuto parado, reverbera em R$ 800.000, R$ 1 milhão parado, 1 minuto parado. Então você vê que a multa, né, ficou diferente. E até se entender isso daí, nós levamos para poder fazer um upgrade nessa situação. E foi justamente isso aí, não, isso aí depois a gente vê, vamos ver como é que funciona e tudo mais e tal. E justamente entrou na fiscal eletrônica, assentou os links, né, tanto os links das filiais quanto os links da saída para a internet. E aí nós fomos convocados para uma reunião, que o sistema estava muito lento. E foi assim um presente para nós, porque nós fomos acareados por praticamente todos os gerentes de áreas de negócio nosso, mas o problema era o link, né? Então ali nós podemos nos colocar e nos posicionar e mostrar porque que a gente estava trabalhando. Então, cada indagação que tinha, a gente tinha um porquê daquela indagação. Uhum. O resultado de tudo isso foi que nós saímos com o budget aprovado para poder fazer as melhorias que nós precisávamos, não só no link, mas também em contratação do pessoal, né, Uhum. em melhoria de sistema, logística, processos que a gente entende que uma empresa, a Bílio Diniz falava, uma empresa que tem processos não precisa de reunião, É que tá verdade. todo mundo já sabendo o que tem que ser feito. Então a gente melhorou muito, então depois a gente vê que aconteceu Uhum. conosco na Copavel, foi ali a chave da maturidade para que nós pudéssemos ter, assim, uma relação muito próxima com a diretoria e que eles entendessem que a gente está ali, como uma área de apoio, né, nós posicionamos a TI da Copavel como uma ferramenta de auxílio à produção, então nós somos realmente uma área de apoio ao negócio, né, a gente não vai fazer nada que o negócio não demande. É, Rogério, eu acredito aí que a sua colocação é muito
positiva e válida no aspecto do que você falou em relação à confiança, né. Muitas vezes a diretoria, o alto escalão da empresa, ele acaba não vendo a TI como uma área que poderia ser para ele estratégica, né. A gente ouve muito falar TI estratégica, né, TI não estratégica. A realidade é que a empresa hoje não funciona sem TI, né. Uhum. Como você falou, nós somos uma área meio, né, não somos uma área fim, Hum. mas nós participamos no começo, meio e fim, né, Sim. não tem jeito. Mas o aspecto da confiança acho que é importantíssimo, né, porque muitas vezes também por aí eu já escutei, executivos falarem, em relação a, por exemplo, backup, né. A gente fala: "Olha, mas é que se perder as informações, teremos o backup, né". Aí ele faz aquela pergunta infame, né: "Mas e quando isso aconteceu já? Uhum. Quantas vezes?". É verdade. Na Eu tenho uma história legal realidade, dessa. Tem. graças a tudo que existe, nenhuma, né. É, Mas a questão não é se aconteceu ou não aconteceu, a questão é que vai acontecer. Nós só não sabemos quando, né. é. É um exemplo do backup aí que você falou, né. O link, por exemplo, né. O link também. É importante o executivo, é importante aquele que assina entender que TI não acorda de manhã e pensa, fala: "Não, hoje eu vou pedir um link. Hum. Ah, vou lá pedir um link", porque não, a gente ou tá em oferta o link hoje, né, vamos comprar É. 2. Não, não é isso, existe um cálculo, existe uma avaliação, existe toda uma questão técnica para que se chegue à conclusão que eu preciso de um link maior ou que eu preciso de um link, backup, né. Existe também, a mesma coisa, comprar equipamento, né, você não vai Uhum. comprar: "Ah, me vê 3 computadores aí, qual?". "Não, me dá um gamer, um", não, não é assim. Tudo existe dimensionamento, né, tudo existe, eh uma técnica, um processo, uma forma para você definir aquilo que a TI precisa dentro da empresa. E o que a gente percebe, pelo menos aí dentro do rol de gestores que a gente participa, né, Rogério, que a maioria trabalha muito com o pé no chão, né. Sempre olhando o lado financeiro da empresa, né. Olhando como fazer mais com menos, né. E o fazer mais com menos ele se reverte a você conseguir reduzir os custos de TI, mas não reduzir a qualidade do que você entrega, Uhum. né. Eu vejo que se trabalha muito isso, né. As cooperativas, por exemplo, até incentivadas por todos os meios, né, para que isso aconteça. Porém, existe um limite, né. Tudo tem um limite. Você pode fazer mais com menos, mas mais com É, nada não. mas com nada não faz, né. E um aspecto também, né, que eu sempre falo, é muito fácil fazer TI com dinheiro. Qualquer Essa é coisa com dinheiro verdade. é muito fácil de Qualquer fazer. coisa com Qualquer dinheiro é coisa, fácil de fazer. qualquer coisa. E TI mais ainda. Agora, fazer TI com pouco dinheiro, você tem que ter muita criatividade, você tem que ter muita inovação, você tem que ter muitas coisas ali que cubram essa questão da falta do dinheiro, né. Então acredito aí que esse conjunto de coisas, eles acabam influenciando bastante no aspecto da decisão do executivo em ouvir ou não ouvir o gestor ali de TI, né. E a dificuldade é bastante grande muitas vezes também para explicar, né, essa questão, não é o dia a dia deles, É, não é mas a vida deles. mas assim, né, já, não existe milagre, Não, né, então o que que a gente via hoje em dia a TI já está um pouco mais profissional, o pessoal, os CIOs já estão mais centrados e tudo mais, mas o que a gente via muito antigamente era o CIO falando o seguinte: "Não, eu não vou gastar porque para economizar para a empresa", mas não levava para o diretor, exato, entendeu? ficava com ele ali. Ficava com ele. Então ele fazia vamos colocar entre aspas aqui, uma pseudo-economia achando que estava economizando para a empresa, mas ele não deixava nem o gestor saber. Isso, O gestor nem tinha conhecimento que se ele estava economizando ou não, para tomar a decisão, né? Uhum. Que a decisão de compra ou não, a caneta final, não é do cara de TI. Ele tem o budget dele lá para poder trabalhar, né? O quanto que ele vai ter de orçamento para poder estar trabalhando, mas a empresa, por via de regra, ela tem que crescer. E se a empresa cresce, o budget da TI tem que crescer Tem que também, crescer. sim, tem que certo? comportar, né. Tem que comportar. E muitas vezes existem economias burras, né? Você não pagar um licenciamento, você esperar para fazer investimento no equipamento, num servidor que você precisa daquele servidor Que funcionando, segura a empresa que ali, né. segura a empresa, você ter não vou dizer um site backup, mas um ativo, onde Uhum, caiu uma parte da empresa, o outro está funcionando, uhum. né. E você falou da parte de backup ali, tem uma outra.
Outra historinha muito bacana que aconteceu foi numa safra, o gestor da área, né, me ligou, falou: "Rogério", Aver, eles me chamam de Aver lá no papel. "Ô Aver, o teu backup está atrapalhando na recepção de soja". Olha Eu só. falei: "Não, mas o backup da Copavel, ele trabalha da meia-noite à 1h". "Não, pois é, nós estamos avançando, e aí nós precisamos que você pare de fazer backup". Falei: "Ó, só se um diretor falar para mim aí para parar, que daí eu paro". "Não, espera aí", estava com o telefone do lado do diretor. Falou: "Ah, velho, vamos parar o backup por uns dias, tal, tal, tal". Eu falei: "Não sei se o senhor sabe, mas as implicações podem ser que, se parar o backup, a gente não tenha como retornar um posicionamento depois". Eventual sinistro. E a Copavel, assim, é uma das poucas empresas que ela faz backup e restore todo dia, Pra garantir. para Uhum. garantir. A gente faz o backup, né, 2 backups do banco de dados, um de meio-dia, outro de noite, e de noite a gente faz o restore no banco de homologação. E o backup do sistema de arquivos é incremental a cada 2 horas. E aí, ele me pergunta assim: "Tá, mas quantas vezes já aconteceu isso?" Eu falei: "Nunca", mas a gente não sabe, né. Fala: "Não, mas acho que 1 hora ele pode esperar, o caminhão pode esperar para receber". Então você vê que, né, nesse posicionamento, ó, tudo bem, o senhor assume a responsabilidade, beleza. Né, eu estou aqui para fazer o serviço da forma correta. Ele entendeu a criticidade do negócio, Olha entendeu a só. importância de você ter, assim, uma janela. Hoje não precisa mais, né, com as tecnologias novas você faz Sim. backup sem a janela, mas naquela época você precisava ter uma janela de parado para poder fazer. Então isso, Irajá, Jaque, é aquilo que eu falei, é a confiança que a alta escalão vai ter em cima do posicionamento do CIO. Se o CEO começa a fazer: "Não, esse aqui eu não vou levar para a diretoria, porque, a gente vai tocando e vai guardando para si os probleminha dele", quando estourar Quando ele não tem estourar confiança, Uhum. né. Você tem que ter essa abertura com a diretoria. é exatamente isso é importantíssimo que você falou. Não guardar para a área de TI, né, expor a empresa, colocar na mesa, né. Você vê que essa tirinha que nós estamos comentando aí, todas as nossas tirinhas são baseadas em fatos reais, né. Isso aconteceu realmente. E o que que, na realidade, salva o gestor de TI, né? Aquilo estava documentado, foi apresentado à diretoria. A diretoria, com a caneta, com a decisão final, ela decidiu não fazer. Mas estava lá documentado, estava na mesa do diretor. Quando ele chamou e falou assim: por que nós não fizemos ainda? Porque não foi aprovado, está na sua mesa aí, né? Ele simplesmente pegou e falou: já devíamos ter feito, né, mas a TI fez aquele trabalho, tudo bem, não naquele momento não convenceu. Obviamente ele tinha outras visões naquele momento que fez com que ele decidisse por não fazer. Mas aquilo que você falou, vai assumir o risco? No caso ele assumiu o risco, Uhum. né, e viu o impacto que isso deu, né. E aí eu também falo, infelizmente tem 2 formas de aprender, né, Rogério, pelo amor e pela dor, né. Em alguns momentos a dor ela acaba te ensinando alguns caminhos e também te dando posteriori a condição de você ser ouvido, né. Mas é a O dor cara pode ser do CIO, né. Mas a e dor Cuida também pode ser uma dor muito grande, pode ser a né. dor do CIO. aí, bom que ele já falou isso, que é a minha próxima pergunta para você. Hum. Você acha que, os diretores, o alto escalão, no geral, aprendem mais pela dor e só aprendem pela dor, e aí que se conquista aí uma confiança para, né, numa próxima vez, levar mais em consideração aquilo que o CIO está apresentando, né. Que você acha? Isso mudou de cenário desde que você começou para agora? Qual que é a tua visão em relação a isso? Olha, no nosso caso lá, o aprendizado sempre foi por comunicação. Uhum, A gente aprendeu pouco por dor e pouco por amor, é por comunicação, é por troca mesmo. uhum, O CEO ele tem que estar próximo ao negócio. Tem que estar conversando com os outros gestores, tem que estar conversando com a diretoria, entendendo para onde o negócio vai e se posicionando. Então, vai ter alguma mudança de legislação, alguma mudança comercial, qualquer coisa, alguém da TI tem que estar lá dentro para poder entender e ser partícipe dessa decisão. Então, no nosso caso, o caso da onde a gente trabalha lá, nós temos muita felicidade que o negócio cedo entendeu a importância de ter a
alguém da TI junto. Geralmente não é o CIO não, tá? O CIO ele toma mais a decisão estratégica. Mas quando você precisa mudar uma campanha comercial, Uhum, então você vai ter lá um analista de sistema representando a TI que vai estar junto. E quando o cara falar que vai baixar preço para fazer alguma coisa, ele vai falar: Ó, isso aqui vai impactar em tal, tal, tal lugar. Ah, vou fazer um combo de venda. Olha, nós não temos o sistema combo de venda, né? Recentemente a gente tem uma outra área de atuação agora, que é o Oeste e Sudoeste, e invariavelmente você tem regras diferentes para cada região, porque são produtos diferentes, são negociações diferentes, culturas diferentes. Então, boa parte disso, nosso sistema não estava parametrizado, pronto, de pronto para isso. Então, às vezes, se mudava alguma negociação lá, e você iria parametrizar, você parametrizava para as duas regiões. O negócio entendeu isso. Falou: "Não, então uhum. espera aí, se nós vamos mudar, nós temos que ter um timing para mudança. Não pode ser para amanhã. A gente tem que ver com a TI quando que ele consegue entregar", né. Então a gente, na Copavel, no nosso caso, a gente tem essa parceria muito grande, com as áreas de negócio. Tanto é, Jaque, que a questão de chamados que se trataram tanto no outro episódio, né, Sim. a Copavel pegou os chamados que tinha, não por iniciativa da TI, mas a forma como se faz chamada na TI, levou para RH, levou para o gerente de gestão, Hum, levou para o fertilizante, para o rações. Então, o pessoal, quando tem uma dúvida, alguma sugestão de ração, abre um chamado para ração, para auditoria, Scrum, né? A gente trabalha com Scrum lá dentro, metodologias ágeis. A própria auditoria, ela encampou isso aí, e usa dentro do setor dela a parte de Scrum. E quando ela precisa mudar alguma coisa, ela vai lá na TI e vê o que que ela quer mudar, quer tirar dela de prioridade e colocar outra. Então a gente conseguiu, com comunicação, que a gente entende que é o principal mote de qualquer negócio, incorporar a TI dentro do negócio da Copagam, no caso. incrível. E eu aproveitando vocês, né, principalmente você, mas os 2 aqui têm uma carreira aí de mais de 30 anos, né, na área, eh, e eu tenho certeza que tem bastante gente nova na área de tecnologia assistindo a gente, né. Alguns gestores que estão aí engatinhando também. E eu acho que, falando, assim, de alguns cenários que eu já vi, né, é muito difícil, às vezes, argumentar com a alta diretoria, né. Quais são, assim, algumas dicas que você dá, para que esses gestores, a área, leve que tipo de informação, como deve ser essa comunicação, porque ainda nós temos diretores, presidentes, donos de empresa, que não entendem nada de tecnologia. Eles comparam, às vezes, a área de tecnologia da empresa deles com o que eles têm em casa, Hum. né, e a gente sabe que é muito além disso. Então, o que que você acha, assim, quais são os principais pontos para esses novos gestores, esse pessoal que está chegando aí de faculdade, né, porque hoje se tem muito isso, se estuda demais, né. Então Certo. eles têm MBA e tal, mas eles não têm a prática de mercado, e aí o diretor engole eles, né. Isso aí. Então como argumentar? Vamos lá. Você tocou num ponto muito importante, né, que é a questão do diretor ter alguma coisa em casa, uma tecnologia em casa, e ele quer levar para a empresa, Uhum, né. Então eu já inicio com essa fala. No ambiente empresarial, você tem que ter uma segurança da informação muito maior. Então, não é porque você tem lá um iPhone, que você gosta de usar iPhone, que ele vai funcionar bem na tua empresa, que o teu funcionário, o teu vendedor vai poder usar um Samsung ou qualquer outro sem ter um software lá na ponta que faça a mitigação de risco das informações que você está mandando para fora. Então, para quem está chegando agora é assim, ó, tecnologia, ela está difundida. Qualquer um tem tecnologia a qualquer momento. Uma criança, quantos anos tem tua filhinha? 3. Já mexe celular. Ah, com certeza. Então, já sabe, já voa no celular, Uhum. certo? Então, essa geração já nasceu com isso. A geração de quem está entrando no mercado conhece muito mais tecnologia do que a gente. Eu, por exemplo, sou péssimo em Instagram, em Facebook, em TikTok. Por quê? Porque o meu ambiente é empresarial. Então, quando você vai para a empresa, para que você tenha assim uma um deadline, pra você saber
até onde você vai, até onde você não vai, a primeira pergunta que você faz é: eu tenho segurança? Uhum. Os dados que estão dentro da minha empresa, eles estão protegidos? Outras pessoas não vão ver? Eu não vou dar margem para a pessoa, para um hacker, entrar dentro da minha empresa e roubar essas informações? Então, Uhum. esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter muita atenção. Segundo ponto que a gente tem que ter muita atenção hoje em dia é justamente com a inteligência artificial, a IA. E eu vou falar para você já aqui e já. Isso para nós que somos mais antigos da Velhos aí, profissão, né? né? Velhos. Vamos colocar seminovo. Seminovo, Seminovo. segunda mão. Nós que estamos seminovo aí na profissão, vai ser um desafio muito grande. E em cima da segurança também. Porque até hoje nós crescemos exponencialmente em cima das tecnologias que nós tínhamos. Então, nós aprendemos fogo, fomos crescendo em cima do fogo. Aprendemos a roda, fomos aprendendo em cima da roda. Aprendemos, veio telefone, nós começamos a trabalhar em cima do telefone. Veio rádio, em cima do rádio. Então, sempre teve um novo patamar. Uhum. Agora nós temos um novo chão, que é esse novo patamar, que é a IA. Certo? Então, nós não vamos mais subir, nós subimos o degrau já. Então, tudo que acontecer agora é da IA para cima. E aí você tem, novamente, as questões de segurança. Porque a hora que você usa um LLM de mercado, o teu dado já foi para o mercado. Uhum. Aí você fala assim, não, mas então não vamos colocar IA para os nossos profissionais. Já era. Quantos profissionais nós temos dentro da nossa empresa lá que compraram IA, colocaram no celular deles, estão usando, pega uma planilhazinha de Excel, joga ali para ter o resultado e Verdade. leva numa reunião. É verdade. Ou seja, nós que estamos agora aqui nessa posição de estar sempre à frente buscando soluções, nós ficamos para trás. Entendeu? Uhum. Nós já estamos Sim. atrás. Então agora nós temos que correr para ver como que a gente pode dar o mínimo de segurança, tanto para os dados quanto para a invasão, para que a empresa continue seguindo, continue crescendo e que os nossos usuários, que os nossos colaboradores possam usar o que há de melhor de ferramenta no mundo. Não tem mais como você trabalhar hoje sem ter IA e ter produtividade. Porém, tem uma fala que diz assim: se você não escreveu o que você me mandou, eu não sou obrigado a ler. Não é verdade? Então, no mínimo, um profissional tem que fazer uma curadoria em cima dos resultados vindos da IA e ter uma garantia que aquelas informações não são preciosas o bastante na empresa para estarem vinculando na internet. Que daqui a pouco você vai perguntar, lá do Buy Nós, quanto eles faturam por mês? Que eu estou Uhum. sabendo que vocês estão tendo uns patrocínios fortes aí, tá vindo mais, Forte. né? Não, Nossa, Tá vindo é. mais, Está faturando bem, só não está faturando. recebendo. Ah, tá. E quanto que o Buy Nós fatura? Né? E vai aí daqui a aparecer pouco lá, vai né? aparecer. E isso é qualquer outra empresa que a Uhum. gente vai colocando informação no mercado. Ótimo. E você falou de IA e tem 2 pontos aqui. Uhum. O diretor também usa IA, né, já tá usando. É o primeiro a usar. E aí você leva a informação para ele joga na IA, a IA diz para ele: "Ah, mas o que o Rogério falou, não, tem outro jeito de fazer mais barato", Uhum. né. E outra coisa, como convencer esse diretor que tá usando a IA, porque a IA também, né, agora também ficou uma coisa meio absoluta, se a IA falou, né, tá falado. Falado. Como usar, como, contrapor, né, essas informações, então como convencer e se antecipar. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é: você já ficou com vontade de falar para algum diretor: "Eu te avisei"? Não fiquei com vontade de falar para ninguém, eu te avisei. É mesmo porque ele já sabia, né? Então tem coisas, Foi uma as coisas, coisa Não implícita, precisa, né? coisas óbvias eu não procuro precisa. não perder tempo em falar, né? E essa outra questão que você falou ali de a gente ter, como que a gente vai contrapor um diretor que ele está pegando a informação que vem dentro da empresa e ele coloca no IA e vem uma informação diferente. Eu te digo que a gente não deve contrapor. O Uhum. que a gente deve fazer é somar olhares. Porque o que Legal. acontece? Por vezes, e muitas vezes, esse diretor está preocupado com a vida financeira da empresa, Sim. com o negócio, com a última linha lá do balancete, Exato. certo? Então, quando ele vê uma oportunidade que a IA largou e você está aqui, que a gente está embaixo, a gente tem que entender isso.
E a Sim. gente está aqui embaixo no operacional, e ele fala: "Não, mas espera aí, eu estou perdendo dinheiro ou estão comprando tal coisa se eu posso usar uma Outra, ferramenta mais barata ou qualquer coisa desse tipo, né?". Então, ao invés de você contrapor, a gente deve, alinhar visões. Então você senta com o diretor e fala: "Ok, tem mais barato. O que que você espera com essa ferramenta? O que que você espera com essa ação? Onde você quer chegar? Porque eu sou do operacional, certo? Estou alinhado ao teu negócio e vou fazer o melhor para o negócio e vou te ajudar a escolher a melhor opção". Por vezes, a opção dele pode ser melhor. E aí pode nós ocorrer, né. temos que nos colocar no nosso lugar e falar: "Ok, a sua opção melhor, né, tem um risco. Você está disposto a correr esse risco?". "Estou". "Então, vamos em frente. Quem vai decidir é ele". Então essa questão de contrapor é aí que o CIO, aí que o gestor de TI, ele perde, campo. Porque se você contrapor um diretor, ele vai pedir para outra pessoa, entendeu? Já aconteceu isso. Ele já É. está, convencido daquilo, Sim, ele só certo? tem que O achar alguém que concorde. Ou concorde, ou que seja É. Ser parceiro dele dele nesse ponto. na construção de uma nova visão. Exato. Então a gente tem que estar ao lado para construir uma nova visão quando necessário, Jaque. E você lembra, assim, de mais alguma coisa curiosa ou alguma coisa que teve muito prejuízo, né, com o deixa para depois ou algo que podia ser prevenido e não foi? Olha, assim, prejuízo nós não levamos, mas tem uma história engraçada, uma história bacana. Teve uma época, um PEP do trigo, que o governo liberou para fazer exportação do trigo. Uhum. E aí eu fui convidado a subir na sala do gestor da época. E aí ele falou: "Ah, velho, nós estamos aí com o PEC do trigo, uma oportunidade da gente poder dar uma limpada nos armazéns, o governo está tendo essa renovar, né, o que a gente tem de cereal e tudo mais, e poder ter um novo momento aí. E a gente precisa fazer exportação desse trigo, e o sistema não está preparado para isso. Podemos fazer e tal?". Eu falei: "Não, claro, podemos. E para quando que é?". Ele falou: "Ô, garoto, você não está entendendo. Vem cá". Me levou na janela da frente assim e falou: "Tá vendo que esse caminhão?". Já estão indo. É esse ali. Estão esperando, para poder embarcar". "Ah, legal". Daí me levou na janela de lado. "Tá vendo aquele caminhão?". "Sim". "Tá esperando sair da balança para os outros entrar". Eu falei: "Puxa vida, mas como é que o governo larga isso de um dia para o outro?". Falou: "Não, na verdade não largou de um dia para o outro. Exato. A gente vê essa determinação, nós lemos, não entendemos nada, passamos para um jurídico, o jurídico leu, também não entendeu muito, e aí nós chamamos vocês agora para poder operacionalizar". Daí eu pensei, né, falei: "Tá, mas todos esses caminhões aí tá para sair?". "Tá, e você tem que dar um jeito". Falei: "Então faz nota para Paranaguá e manda embora". "Não, mas e a exportação?". "Manda para Paranaguá, amanhã a gente vê". Aí desci, fui para minha equipe, falei: "Gente, ó, tá aqui um Meu caderninho para a gente Deus. ler, né", e sorte que era de manhã. Falei: "Amanhã de manhã a gente tem que trocar todas essas notas. Os caminhões estão tudo indo para Paranaguá, para exportação, e amanhã o sistema tem que estar pronto". O que facilitou é que nós temos uma equipe interna. Porque geralmente quando você depende De de um de terceiro, um né. terceiro, custa caro, muito caro, emergência, e geralmente demora um pouquinho mais. Então nós conseguimos aí, não deu para fazer na virada do dia, demorou um pouquinho mais, pagamos uma diária lá para os motoristas, mas os caminhões foram até Paranaguá. Chegou lá, nós trocamos todas as notas, cancelamos as anteriores, colocamos as notas, novas e conseguimos fazer as exportações. Então, novamente, Jaque, depois disso, isso foi um dos sustinhos que aproximou muito essa área de negócio da TI, Uhum. né, porque foi na dor, né, já. Porque eles viram que nós não esmorecemos. Nós Uhum. fomos parceiro dele, fizemos o trabalho como tinha que ser feito, e que nós teríamos que estar, dentro do negócio, acompanhando o que realmente acontece. Então, eu acho que foi uma história de sucesso, né, e de Que bom, Sim, né. aprendizado muito grande. que se transformou no final aí em uma solução, né, Isso aí. porque algumas não tem como, infelizmente, né. Essa situação aí é bastante comum também, né, Rogério. Ah, porque a TI também, em algumas empresas, ela é vista como a responsável por tudo, né. Hum, A reforma tributária, por exemplo. Ah, a TI é responsável pela reforma tributária. Né, em algumas empresas isso acontece, em muitas inclusive. Conversando com outros colegas, muitas empresas
estão começando o projeto de reforma tributária agora, Sim, né. sim. Inclusive tenho recebido vários e-mails aí de empresas de solução que acharam uma solução paliativa para a reforma tributária, que é só mudar a tagzinha lá do XML até Certo. terminar o projeto de reforma tributária, porque já sabem que não vão conseguir. É só sinalizar lá, preencher É, os campinhos e deixar e pronto deixar a área. seguir, É. para depois arrumar. Por quê? Porque muitas vezes se deixa para depois, né. Uhum, E aí eles olham e falam: "Mas não era vocês que tinham que cuidar disso?", uhum. né. Mas e a área de negócio, né, e a responsabilidade da área de negócio, ela tem que estar junto sempre, né. Mas aí É complicado, muitas vezes é complicado, né. mas aí eu vou te falar, já aí é o culpado a própria área de TI. Porque a área de TI, ela tem que fazer o que é de TI. O que não é de TI, ela tem que chegar no gestor. E Por exemplo, a entregar área lá, é. tributária é quem? É a parte fiscal. Então você chega na parte fiscal e fala: olha, tá aqui, eu não entendo de fiscal. Não Uhum. sei nada de fiscal. Ah, Exatamente. mas eu não sei. Pá, pá. Então tá, então nós vamos ser parceiro disso daí. Vamos fazer junto. Vamos chamar alguém, vamos. E lá nós trabalhamos muito com comitês, né, dentro da Copavel. Então, existe um problema, algo nevrálgico, nós criamos comitês. Nós criamos um comitê para reforma tributária. Quem que está lá dentro? Tá pessoal da fiscal, tá pessoal da TI, tá pessoal da auditoria, né, tá pessoal do financeiro, que vai mexer muito no financeiro. O financeiro vai ter. Sim, Ninguém está vendo isso daí, só que o financeiro vai ser uma das áreas mais afetadas. Porque hoje, acaba o mês, você faz lá as contrapartidas, partida dobrada e tal, você sabe quanto você tem de imposto que você vai ter que estar trabalhando com ele durante o mês. Agora é diário. Bateu o imposto, você já pode aproveitar ou não pode aproveitar. Você tem que pagar ou não tem que pagar. Então você vai ter que pagar na hora. Hoje você isso. paga no 15º dia do mês. Uhum. Agora não, é no dia seguinte você já tem que pagar do dia anterior, É no ato. no ato. Então o financeiro vai ter muita implicação nisso. Então nós trabalhamos muito com comitês lá dentro. Quem que é o responsável, o coordenador do comitê da reforma tributária? Uma pessoa do fiscal. Nós estamos lá como uma parte que vai contribuir. Então a TI, ela tem que parar de aceitar o que empurra para ela, né? O profissional de Exatamente. TI, eu lembro do episódio anterior de vocês que vocês falaram que o pessoal foi lá arrumar ar-condicionado, né? Ó, como é que arruma ar-condicionado, certo? Para mim já chegou lá para arrumar micro-ondas. Não, vocês dão risada, mas aí o cara tem que falar: não, não vão, não é com a Não é gente. comigo. Não, mas só tira esse botão para fora. Não. Bicho, É só não é, isso. não é. Por quê? Porque eu vou parar um profissional de TI que ganha X, né, para arrumar um botão, enquanto que é um profissional caro, é um profissional caro, E deixou e outras deixou coisas, né. outras coisas que são mais necessárias para fazer, poder trabalhar. Então isso é Isso. posicionamento, já. O gestor de TI e a equipe do gestor de TI, porque muitas vezes o que acontece? O gestor se posiciona, mas a equipe E a equipe é frouxa. Então a puxa equipe para eles, a né. equipe tem que entender, certo, que existe um posicionamento da TI e esse posicionamento tem que ser seguido, pelas demais pessoas da equipe. Não seguiu, não faz parte da equipe. Tchau, obrigado. E o que fazer para as áreas, para os diretores entender exatamente o que é de TI e o que não é de TI? É uma construção, Jaque. Hoje é tudo que você conecta, a TI está no meio, Uhum, né, não tem como dizer que não. Nós temos lá a parte de rede, por exemplo, que é uma parte básica que você tem que estar cuidando da tua empresa. A nossa é toda segmentada. uhum, Então você tem lá a parte do que é, ERP, você tem o que é câmeras, o que é automação, o que é segurança, tudo segmentado, certo? Como é que nós fizemos os gestores das outras áreas, por exemplo, de manutenção, entender que eles tinham que abrir o chamado, né, o fatídico uhum. chamado, para a gente poder abrir uma rede para ele? A rede nossa é fechada. Ninguém mexe na mão, ninguém mexe na rede da Copavel, se não entrar em contato conosco. Como é que a gente fez isso? Segmentamos a rede, colocamos equipamentos, de ponta nas pontas, né, para poder fazer toda a gestão, e as pontas, né, para poder fazer toda a gestão, e fechamos o AD. Então no AD está lá todos os equipamentos que podem ser conectados, tem o MAC, tem um númerozinho Uhum. único, eles estão lá dentro. Eles Se não fecham, é um númerozinho único do MAC que está lá no não MAC, conecta. não conecta.
Então você pode entrar na Copavel em qualquer lugar, se colocou qualquer equipamento, seja um profissional da Copavel de fora, ele não vai ter acesso à rede. Ele vai ter que entrar em contato com a TI. Então tem coisas já, Irajá, que você tem que impor, tá Uhum. certo? Que são as coisas mais técnicas, questões mais técnicas que você... É que aquele negócio que você falou, eu estou trazendo um computador, um bring on device, que a gente chamava, né? Uhum. Traga o seu dispositivo de casa para a gente colocar na rede. Não funciona, gente. Não deu. Foi uma onda que veio e ela não chegou na praia, né? É. Porque quando Não é você... tão simples, Não é né? tão Não é simples plug and e play. não é seguro. E não é seguro. E tem Exato. coisas que aí é só diálogo mesmo. Tem coisas que você tem que conversar, você tem que ter habilidade e conversar com as pessoas para que elas possam entender e possam ser suas parceiras. Muito bem. Tem alguma pergunta pro Rogério? Tem uma pergunta que vem na minha cabeça sempre, porque eu sempre vejo questionando isso aí. Você tem uma cabeça brilhante, uma mente brilhante. Irajá. Tenho, tá brilhando aqui, ó. Por que a senha tem que ser tão grande e tem que mudar de tanto em tanto tempo? Você já foi questionado pela gestão sobre isso, Rogério? Olha, na verdade, nós fizemos esse questionamento para nós mesmos. Nós estamos lá num processo de tirar ISO 27001 e 27701. Uhum. São ISOs que geralmente só empresas de TI tiram, porque são muito complexas, exigem muito essa parte de processos, e a empresa tem que conversar de uma única forma, porque é muito difícil. E aí nós entramos numa vibe dessa, de a cada 3 meses trocar a A senha, senha, isso. e a senha ela Ser ter lá, complexa, né? ter caracteres especiais e ter não sei o quê, papapá. E aí nós fomos acompanhando. Eu entendo, assim, para as novas gerações que estão vindo aí, é muito fácil fazer isso. Elas criam, trocam senha, criam um algoritmo de cabeça Uhum. e colocam a senha E segue aquele e vai algoritmo lá. seguindo. Mas aí, nessas andanças todas por dentro da empresa, quando nós começamos a fazer isso daí, eu costumo ir nas áreas. Então, converso fiado, converso outra coisa e tal, e vou pescando. Numa dessas, um setor bem estratégico, o cara me levanta o teclado assim, a senha estava embaixo. Desse ponto que ia chegar. Aí eu, Esse ainda estava escondido, tem uns que põe na frente. aí eu perguntei, mas o que é isso aí? Ele falou, não, ele está mudando muito a senha, Eu tenho eu não que... consigo decorar, então eu anotei aqui, ó. Aí eu desci para a TI, porque a TI sempre é num lugar frio, úmido, não bate Escondido. sol, escondido, né? Que o nosso é no porão. Eu desci, fiz uma reunião com o time, e aí nós chegamos à conclusão de não fazer, que é mais prejudicial para você fazer as alterações periodicamente do que você deixar um período um pouquinho Mais mais longo. longo. Então, tem a senha tem que ter maiúsculo, minúsculo, números, caracteres especiais. Legal. Mas vamos deixar um tempinho a mais, porque a geração que de repente está usando não está preparada para essas mudanças. Ou, não vou nem falar geração, o negócio que o cara trabalha é outro. Ele quer agilidade, ele quer facilidade. Então, nós temos que ter outras formas de poder estar encontrando essa senha. Daqui a pouco, uma biometria Sim. facial, uma biometria Uhum. né, diferente, para que ele realmente tenha agilidade. E agora, com o ISO 27001, por exemplo, 27701, você tem lá as questões de mesa limpa e bloquear Computador na computador e sair. tudo, né? Então, tem tudo isso Sim, aí. sim. E aí, como é que você vai explicar pro cara o seguinte? Amigo, você vai fazer xixi. Você vai no banheiro. Uhum. Pode ser até o 2, mas vamos pegar o exemplo do 1, né? Você vai ao banheiro. Você tem que bloquear o teu computador. Você tem que tirar os documentos que você está trabalhando e guardar na tua gaveta. Ir no banheiro, voltar e retornar tudo isso para cima. Então, bicho... Mas isso é muito fácil de difícil. convencer, Rogério. É. Faz igual o pessoal da quinta série. Ele saiu para ir no banheiro, tu entra no WhatsApp dele, começa a mandar mensagem para todo mundo. Umas mensagens meio cabulosas, meio estranhas, e sai fora. E aí quando ele voltar, ele vai ver e falar, meu, o que aconteceu? Você sabe que isso é ilegal, né? É quinta série, né? Eu falo pra você, né, cara? Fala com o negócio. Quando ele voltar, ele vai olhar assim e Fala com falar, o negócio. puxa vida, eu nunca mais vou deixar de travar meu computador. É.
né? Porque ele vai ficar o dia inteiro dizendo assim, olha, desculpe, não fui eu, desculpe. Não Dependendo, é eu, não é eu. E dependendo tem da gente que patente, faz isso. Já vi Já viu? Tem departamento fazendo gente que isso. faz, É. né? Já vi departamento fazendo isso e a pessoa fica nervosa. Aí ele fala assim, mas por que você não bloqueou? Dependendo Mas da... saindo da brincadeira, é complicado realmente. E você vê, e não é só o cara mais velho das outras áreas. Muitas vezes eu Sim. estava numa empresa que tinha LGPD e levava a fundo, Uhum. que várias vezes eu saía, os caras voltavam, tinha lá um bilhetinho, falava, tem que travar o computador, tem que bloquear o computador quando sair, né? Por quê? Porque nós mesmos acabamos, numa hora ou outra, deixando, né? E agora, lembrando aqui, já essa semana acho que foi umas 4, 5 vezes que eu deixei, Olha aí. né? E Aí aí? voltei, o computador tá todo ligado, né? Tá lá parado. E a área de TI é pior ainda, porque tem acesso a tudo, É. né? Você pode entrar dentro do sistema e fazer tudo, né? Eu lembro Então uma é época, complicado. Isso é logo um que eu ponto assumi lá crítico. em 2020, 2004, acho que foi. Nós tivemos um problema de intrusão de dados lá e vazamento de informações. Eu trouxe um especialista, um dos maiores especialistas, admiro muito esse cara, um dos maiores especialistas do mundo hoje. Na época ele era do Brasil, ele foi para os Estados Unidos, o maior especialista do mundo nessa questão. E aí ele estava na minha sala, né? E eu sou originado da área de desenvolvimento de software. Então a gente é mais ligado nessa parte, né? Do que na parte Uhum. de infraestrutura. E eu pensei, pô, o cara é especialista de segurança, vou deixar ele aqui 2 minutos que eu tenho que ir lá dar um recado. E eu saí da minha sala, fui lá em 2 minutinhos e voltei. Quando eu voltei, eu sentei, eu tenho o hábito de bater o olho em tudo, né? Sentei, Bluetooth ligado. Eu falei, fulano, não acredito que você fez isso. Ele, o quê? Desliguei o Bluetooth. Tá de brincadeira comigo, né, cara? Te contratei aqui pra você resolver um problema pra mim, Você e vai você quer querer me causar me. outro. Não, pelo amor de Deus, não sei o quê, papapá, papapá. Se justificou. Quando ele saiu, eu falei, não, mas o errado não foi ele. O errado fui eu. Então, daquela época até hoje, eu nunca mais saí sem Travar. travar. Por quê? Eu sou um gestor de TI. Eu tenho senhas que outros não têm. E isso tem Quantas pessoas acesso. vão querer pegar essa senha? É. E Exato. aí, o que que nós fizemos? Adotamos o cofre de senha, já não tenho mais senha de nada, entendeu? Então já foi para outro nível aí, para a gente não ter esse risco de alguém daqui a pouco pegar a gente achando que a gente tem acesso e não tem mais mesmo, Sim, né? Tá sim. tudo no cofre Né? de senha. Perfeito. Maravilhoso. E o que você acha que, falando da TI no geral, Hum, o que não dá para deixar para depois? nada, Nada. 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 TI é detalhe. TI é detalhe. Nada pode deixar para depois. Você tem que fazer porque, vamos lá. Se você hoje bate em média, não vou saber o número exato, mas tentativa de intrusão que nós temos dentro da nossa empresa, assim, É o dia todo, né? é milhões de tentativas de intrusão. Então, se você vai pensar em fazer um packzinho, atualizar um pack para depois, já está atrasado. Uhum. Nós fazemos lá um processo de validação de segurança todos os anos dentro da Copavel, que é o Pentest. Pentest, é isso. Pentest. Só traduzindo aqui para quem não conhece, que é validar se nós estamos realmente entregando aquilo que nós queremos. E no primeiro pentest que nós fizemos, nós tivemos um problema de intrusão que foi em cima de um computador que devia estar desligado, um servidor, que tinha uma placa que devia ter sido atualizada, mas esse servidor não estava nem funcionando, não estava nem sendo usado, devia ter sido desligado. Entendeu? Então nada pode ser deixado para depois. Eu tinha que ter desligado aquele servidor. Claro que foi uma tentativa de intrusão, a gente Uhum. liberou para o pessoal entrar, eles encontraram isso, né? Mas se você deixa para desligar o computador, depois você esquece, não volta mais. Então nada pode ser deixado para depois por questão de segurança. E nada pode ser deixado para depois por questão de negócio. Porque você não sabe a hora que o teu diretor vai querer entrar, fazer alguma coisa, né? Até na TI de vocês, eu vim para cá conversando com a Bruna e a gente falando, se parar a balança e parar a contabilidade, o que a gente vai primeiro? Na balança. Tem que sair a Tem que balança, ser tem que sair o caminhão, né? caminhão. Parou a nota fiscal da empresa e parou o e-mail do diretor. Quem você vai primeiro? No diretor.
Não, você vai, Bem lembrado. você vai deixar a empresa parada? Mas, bicho, é o diretor. Então, é a mente que a gente tem, é a cabeça que a gente tem do que a gente acha que é prioritário, Sim. certo? Então, se você deixar algo para depois, ou você deixa a balança parada, ou nota fiscal, ou o diretor. Uhum. Então, tudo que você puder fazer, você tem que matar no dia. Tem que fazer Uhum. o negócio funcionar na hora. E isso facilita o trabalho. Nós trabalhamos das 8 às 18, não precisamos ficar fora do expediente, não precisa ficar final de semana, salvo plantões, né? Que daí a gente tem pessoal que faz rodízio para plantões para ajudar. Mas justamente por quê? Porque a gente procura fazer. Não tem como deixar nada para depois, é na hora. Muito bem. E vocês têm alguma história juntos de curiosa, engraçada? Vocês lembram de alguma coisa? Vocês se conhecem há Não, tantos anos? ele só faz coisa certa. As coisas são assertivas com a gente, não tem É, história. eu e ele achar uma coisa interessante, nós dois, porque nós nos conhecemos quando ele era CIO da Finesa. Uhum. E naquela época, o oeste do Paraná, aqui nós sempre fomos muito unidos nessa questão de tecnologia e inovação. E aí nós íamos sempre para o CEPAR para fazer os encontros. Uhum. E nós começamos a pedir para que nós tivéssemos mais representatividade dentro da OCEPAR. E aí entraram os fóruns de TI de cooperativa, Isso. né, Irajá? Que foi fruto desse trabalho desse pessoal aqui do Oeste, que capitaneou e o CEPAR entendeu como importante, acabou trazendo para o estado todo. Hoje nós temos 2 encontros anuais, um acontece em Curitiba, o outro acontece dentro do Show Rural com o Pavel, em fevereiro. Todos estão convidados aí para o Show Rural com o Pavel, tá? Por favor. Vai ser de 9 a 13 de fevereiro. Nós temos lá a área de máquinas, equipamentos, setor digital, que vai ter toda essa parte de Google, Microsoft, AWS. Temos a área de inovação, que é o Espaço Impulso. Então, inovação é um novo mote do momento, né? Enquanto a gente pega a TI como transversal no negócio, na parte tática, operacional, a inovação ela é transversal ao negócio na parte estratégica. Então, se fala muito em inovação hoje, mas inovação ela tem que permear as cabeças da organização para que eles entendam para onde que o mercado está indo e para que esse mercado realmente se faça sentido para a empresa, para daí sim as ferramentas de TI entrarem em operação. Então, esse fórum de TI das cooperativas é feito já há vários anos, né? A gente ia para lá, batia na portinha Sim, e conseguimos fazer essa junto com os demais CEOs aqui do Oeste, né? Claro. Conseguimos criar essa oportunidade. E quando eu cheguei hoje aqui, até falando com a esposa do Irajá, falei para ela o seguinte, falei, olha, eu e o Irajá, nós temos uma ligação que a gente fica anos sem nos ver e quando a gente se vê parece que foi ontem, né? exato. Então, A se a gente gente acaba só continuando a conversa, né? se a gente for falar ali já que, pô, o que vocês têm de história juntos? São muitas, Uhum. muitas. Mas parece que foi ontem, então a gente Sim. nem lembra de contar. Não é verdade, Irajá? Isso mesmo, isso mesmo. Que legal. Quer falar alguma coisa, Irajá? Tem mais alguma pergunta? Ah, eu queria falar muitas coisas, Você viu que eu falei mas pouco hoje, né? é que está Me chama... rouca, né? E É, nós temos me convidado, chamaram a né? atenção, porque eu falei demais. Mas, gente, se eu deixar só o Irajá falar, você vê que ele entra assim num papo filosófico. Então só vamos recobrar as coisas. Vamos recobrar as coisas. Vamos ver. O objetivo era 10 pessoas assistir, 400 assistir. Aham. O objetivo era a gente fazer o podcast e você já temos um convidado. Já Opa. estamos no lucro. Já- No já tá no segundo lucro. ainda. A esperança é que ele mande para todo mundo que Não, ele e não é conhece. qualquer convidado, Não né? é qualquer convidado. É uma pessoa que aí tem uma representatividade na área bastante grande, Verdade. né? E traz aí toda a história de tecnologia. Então, evoluímos, né? Com Nós estamos certeza. igual um Pokémon, já estamos evoluindo, né? Que tal a Jaque cantar no próximo? Meu Deus, Não, quem você tem uma sabe, voz, né? Eu É lembro você verdade. cantando, você cantava muito bem. Faz tempo que não canto, É, mas... Pode cantar, eu não vou cantar. Eu ia falar, você me ajuda? Você canta junto, não? Não, eu Não, não. mas daí nós vamos perder não. seguidor aí, Não, dá então certo. tá, vamos estruturar melhor essa ideia. Eu pensei em eu cantar sozinho. Ah, entendi. Aí enterra. de vez. Acabou. Mas acho que a conversa foi bastante produtiva, né? Entender esse lado aí da TI, essas dificuldades, esses desafios
em estar colocando aquilo que é essencial para a empresa, essencial para o negócio no ar e convencendo aqueles que mais precisam disso, né, a fazerem, porque a TI não precisa no final das contas. Quem Uhum. precisa é a empresa. É um desafio bastante grande, né? Então, acho que fica aí essa experiência para quem assistir. Esses desafios existem, é diário. Já. E um ponto que você falou também que é importantíssimo, né? Ou deixa para depois. Ele não pode acontecer só no âmbito corporativo como um todo, das áreas de negócio. Ele tem que acontecer também dentro da TI. Aí a gente entrou aí na segurança, né? Entrou em vários fatores que são críticos. Aí sim, para a TI manter a empresa segura. Então, o deixa para depois não pode acontecer em lugar nenhum, né? E esse controle efetivo do que tem que ser feito, quando tem que ser feito, e fazê-lo é importantíssimo, né? Aquela gestão, né? O change management, né? A gestão Uhum. da mudança. Ela tem que existir e tem que estar na veia e no dia a dia. Gostaria de deixar aí esse destaque, né? Nesse ponto. E pelo jeito a gente já vai acabar, então aproveitar para agradecer o meu Obrigado, amigo Roberto. aqui, Rogério Aver, por ter vindo participar com a gente, dar a oportunidade de ter a presença dele aqui. Tenho certeza que para nós é algo muito importante e satisfatório, né? É um prazer estar recebendo você aqui, né? E mais uma vez aprendemos mais aqui, trocando Com ideias, certeza. né? Aqueles que assistem podem deixar seus comentários. É Deixa suas importantíssimo, histórias, né, né? O, de o Rogério também vai assistir depois o podcast, né? Senão, Bom, a gente tá aí agora com a meta de 20. Se você não assistir, fica só 19. você E 21. aí, você vai ser o 21. Então tu assiste, né? E aí vê também os comentários, porque o pessoal coloca lá, tu comenta junto. Acho que é importante essa interação, né? Sempre de forma educada, de forma respeitosa, né? Trocar informações aí é importantíssimo. E se me permite falar antes do encerramento, né, já que uhum, quero parabenizar vocês aí por essa iniciativa, né, de poder trazer um canal voltado ao profissional de TI, trazendo assim o que realmente é relevante para a área, não só da TI, mas TI como negócio, né? uhum. Que isso faz muito mais sentido, porque senão você fica no amadorismo, levando o que tem de casa para dentro do Isso. escritório e não entendendo que lá no mundo corporativo as coisas são um pouquinho diferentes, são mais sérias, né? Elas precisam ser levadas de uma forma mais efetivas. Lembrar que isso aqui, ó, o celular, é uma ferramenta que ela pode tanto construir uma carreira como destruir uma carreira. Ela pode construir uma família como destruir uma família. Então, esses temas que vocês tratam aqui é importante porque a gente saiba usar a tecnologia, o que a gente tem na palma da mão da gente, para crescimento pessoal, crescimento profissional, para que nós possamos evoluir, sempre buscar algo a mais, algo melhor para nós e para todos os nossos. Então, assim, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Eu acho que é um casamento perfeito, a tecnologia com recursos humanos, né? Porque Olhar a pessoa do negócio, né? por muito tempo, o profissional de TI ele não foi olhado como um ser humano, ele foi É olhado como verdade. alguém que você trabalhou na área, Sim. como alguém que é um mal necessário, Eu né? conheço alguns que não parecem muito humanos, né? É, tem até aquelas tirinhas, né, que o cara prende o cara no armário, porque Isso. se o cara ali, o negócio funciona. Funciona do É. lado, tá ali do lado Então funciona. parece que é mais um amuleto do que um profissional. Então é legal esse casamento que vocês fizeram. Espero que vocês nos próximos também façam essa troca entre RH, entre TI, né, fazer essa humanização cada vez maior aí da tecnologia e algo que a gente viu lá, Irajá, quando nós vimos aqueles eventos lá atrás, há 18 anos atrás, quando os japoneses começaram a trabalhar com tecnologia 5.0, que era a tecnologia a serviço do ser humano, Uhum. né? Então, que a gente também use isso e que vocês possam transmitir essa mensagem aí para todos os espectadores de vocês, todas as pessoas que vão estar falando, conversando, prestigiando. E eu tenho certeza que vocês continuando aí, nós vamos ter logo, logo 1.000, 2.000, 3.000 pessoas podendo
assistir, compartilhar tudo que vocês fazem. Beleza? Que bom. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Que bom. Obrigada. Eu ia perguntar, eu sei, queria falar mais alguma coisa, mas acho que já fechou com chave de ouro. Obrigada mesmo, Rogério. Faz tempo que também que a gente não se via, né? Certo. Mas uma satisfação revê-lo, né? E pode ter certeza que foi assim brilhante tudo que você falou, foi de muito proveito. E espero que numas próximas, inclusive nesse tema aí que eu acho extremamente importante, a gente falou um pouco na questão do chamado, né? Mas a gente vai voltar assim a falar do profissional de TI, né? Dessa humanização realmente de olhar para o profissional de TI de outra forma, né? Das pessoas realmente. Então, mais uma vez, muito obrigada, tá? E a gente conta com você aqui em outras oportunidades, obviamente, tá? Só chamar. Tá Óbvio, bom? que Obrigado. bom, obrigada. Gente, então nós vamos encerrar por aqui, né? Não esqueça de mandar a sua história, se você tem alguma história aí de deixa para depois ou não tem verba para isso, escreve nos comentários. A gente teve, né, no nosso primeiro vídeo aí. Escreve aí, nos nossos comentários. Se você quiser pedir beijo, abraço, o próximo é o Irajá que vai mandar, né? Não, não. Ah, não? Não. Ah, tá. Achei que era Manda você. beijo nem abraço. Então, pode pedir. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá bom? E se você quiser também sugerir temas, como esse que o Rogério sugeriu, e com certeza a gente vai tratar, pode sugerir também, tá bom? Um grande abraço e ficamos por aqui. Beleza? Beleza, até mais. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Até.